Muito bem, então nós vamos seguir aqui alguns slides que vão orientar o nosso raciocínio. Como vocês estão vendo aqui, eu já coloquei o tema da aula e a gente vai dar sequência fazendo essa pergunta aqui. Qual é o papel do gestor nestas empresas? Qual é o papel que esse gestor desempenha nas empresas? Eu estou me referindo ao período anterior ao isolamento. Bom, até onde a gente sabe, da minha experiência e da de vocês, esse profissional é um profissional multitarefas, é aquele que sabe fazer tudo. É ele que entende de destinos, é ele que sabe fazer orçamentos, é ele quem é responsável por fazer os acordos comerciais, é ele que faz pagamentos, negocia recebimentos, emite notas fiscais, enfim. Esse gestor é aquele profissional capacitado, multitarefas, que além de saber toda a parte organizacional da empresa dele e todos os mecanismos de atendimento, ele também é a pessoa que toma decisões. É ele que decide se deve ou não contratar um funcionário, que tipo de funcionário é esse que ele precisa. É ele que decide como será a campanha de marketing que ele vai fazer e para que será destinada essa campanha de marketing. É esse gestor que também decide quem vão ser seus parceiros comerciais, qual o fornecedor que tem mais a ver com o perfil e com os interesses dele. Ele também vai decidir de que forma ele aplica o dinheiro, de que forma ele faz os recebimentos, enfim. Ele é o gestor número 1, aquele que tem que estar muito bem preparado, embora a empresa dele seja muito pequena. E por que eu estou falando tudo isso? Alguém aqui deve estar pensando, imagina, eu não tenho nenhuma dessas características e toco a minha vida muito bem, obrigada. É verdade, pode ser até verdade que você tenha feito isso, mas eu não sei quantos prejuízos você acumulou, eu não sei quantos problemas você teve que não soube resolver. Então agora nós temos que pensar da seguinte maneira, acabou a brincadeira, acabou o improviso. Esse momento de retomada e daqui para frente, para todos sempre, só vai ter lugar para quem se profissionalizar. Então, se você chegou até aqui, se você teve clientes até aqui, é com você que eu estou falando, porque você já é um profissional de sucesso. Você já é uma pessoa que tem clientes. E se você tem clientes, vale a pena você investir na sua profissionalização. Porque se você teve clientes nos últimos 5 anos, você já é um sucesso. Você só vai precisar corrigir alguns caminhos que você talvez tenha tomado errado, se ajustar às novas necessidades e se profissionalizar para não precisar passar por muito sufoco. Porque a verdade, que a gente sabe, é a seguinte, passar aperto todos nós passamos no nosso trabalho, mas a grande maioria pode ser evitada quando nós somos preparados para desempenhar o papel que é exigido de nós. E esse gestor, ele tem uma coisinha contra ele. Ele tem uma estrutura muito pequena e dele é exigido que ele entenda de quase tudo. E dele é exigido que as ações sejam muito bem pensadas, porque o investimento dele é pequeno. Ele não tem todo o dinheiro do mundo para investir em marketing, para contratar funcionários super capacitados. Ele não tem um orçamento para fazer uma previsão para o futuro. Então ele precisa ser muito bem preparado para tomar decisões certas e para saber estabelecer estratégias. Bom, vamos falar então das características que o gestor precisa ter. Isso aqui não fui eu que escrevi, tá? Isso aí tem na literatura, então não fiquem acreditando que eu estou inventando, não, ok? Nós vamos só fazer uma reflexão sobre o papel que nós desempenhamos e que de nós já é exigido há muito tempo que a gente tenha essas características. Bom, nós, gestores de pequenas empresas, nós nos responsabilizamos pelo formato da empresa que a gente quer ter. Somos nós que definimos se a nossa empresa vai ocupar um espaço físico pequeno ou se vai alugar uma loja no shopping. Estou colocando 2 extremos. Entre esses 2 extremos existem opções. Nós é que estabelecemos os acordos com fornecedores. Então, ao contrário do que muita gente faz, que é escolhido pelo fornecedor, aquele fornecedor que quer fazer negócio com a gente, nós temos que mudar essa posição. Quem escolhe o fornecedor é você. Pode ser um maravilhoso fornecedor, um fornecedor com muita reputação,
mas é você que decide se para você aquele fornecedor convém ou não. É você também que atende clientes, por quê? Mesmo que você tenha algum funcionário, 1, 2, 3, você está na linha de frente e a empresa tem muito a sua cara, o seu atendimento. Nós já passamos da época de ter empresas pequenas com donos, proprietários ausentes, aquele que fica passeando no shopping enquanto os seus escravos fazem as vendas. Isso aí, gente, já caiu de moda nos anos 80. Tem gente que ainda pratica isso. E depois reclama que deu tudo errado, que levou um prejuízo, que não vê crescimento. Gestor de empresa pequena é presente na empresa. Você não é dono de uma multinacional, você não é um sócio de uma grande empresa. Você é dono de uma empresa pequena que precisa de você. E o seu cliente espera que você apareça pelo menos numa das fases do atendimento. Se você está parado nos anos 80, pode correr, porque agora não dá mais tempo para isso. É também o gestor que elabora orçamentos de clientes. Ele mesmo tendo funcionários, ele tem que elaborar orçamentos. Quando não, ele vai ensinar os funcionários e vai conferir esses orçamentos. Aí você me diz, imagina, a minha equipe não precisa que eu confira nada. Ah é? Você acredita nisso? Pois então acorde, porque a coisa não é bem por aí. O gestor de uma pequena empresa leva nas costas as responsabilidades de tudo que acontece dentro da empresa dele. Então, é preciso ficar atento, sim. Bom, também é você que faz pagamentos. Então, se você faz pagamentos, você tem que entender o que está acontecendo. Ah, mas eu tenho uma pessoa que faz financeiro para mim. Parabéns para você. Então, é porque você conseguiu uma pessoa de confiança que faz seus pagamentos, que pode usar sua conta e você está mais seguro em outra linha de ação. Não tem nada errado, desde que a confiança seja realmente muito grande. É você que organiza a contabilidade. Não, eu não preciso organizar a contabilidade, eu tenho um contador. Minha gente, contador, ele emite notas, ele faz pra gente todo o cálculo de tributos, mas os contadores de empresas pequenas não fazem o papel completo. Somos nós que temos que fazer o orçamento. Sabe quando a gente compra o café? A gente compra o copinho do café, a gente compra o garrafão de água mineral, isso aí é você que tem que fazer. Ou você sai fazendo tudo de qualquer jeito e depois você vê quanto sobra no final do mês. Olha lá, olha bem o que a gente está conversando aqui. A responsabilidade, as contas bem feitas e saber exatamente quanto é que você lucrou e quanto é que não deu certo. Quais as ações que não deram certo. Porque não adianta distribuir pagamento para tudo que é lado sem entender como funciona a sua pequena empresa. Geralmente também é você que emite as notas fiscais. Se você não tem aquele funcionário que faz isso por você, também é o gestor que faz isso. Sobretudo se for uma empresa de uma pessoa só, que é um MEI que geralmente não tem funcionário quando tenha um só, e aí você é responsável também por emitir notas fiscais. Você faz as ações de marketing. Que ações de marketing você faz? Então pense bem sobre isso. Pense bem se quando você vai lançar um produto, se você está preparado para atender esse produto. Pense bem se quando você vai fazer uma ação de marketing puxando um interesse num determinado hotel, se você vai de fato colher os louros disso ou se você está só perdendo seu tempo e colocando propaganda para o cliente chegar na internet e comprar esse hotel. Eu não estou falando aqui de forma específica, mas estou falando que a responsabilidade é sua e naturalmente estou chamando você para lembrar das capacidades que você precisa ter na função que você exerce. É você também que gerencia as mídias sociais. É você que escreve no Facebook, é você que escreve no Instagram. Então, eu queria também lembrar vocês algumas coisas que eu leio no Facebook que ficam muito feio. Não são todos que fazem isso, mas eu canso de ver agente de viagem metido a engraçadinho, a comediante de stand-up que não deu certo e que vai lá para o Facebook contar sobre os micos que o cliente faz. Tomem cuidado com isso. Isso não tem graça nenhuma, isso é um desrespeito ao cliente e você espanta outros clientes. Aí você me diz assim, não, mas eu só coloco isso em grupo de agentes. Você tem certeza? Você tem certeza que não tem
futuros possíveis clientes infiltrados ali e que ficam horrorizados quando você debocha dos seus clientes? Minha gente, vamos nos colocar no lugar de outros profissionais. Vamos imaginar que você vá ao médico, conte alguma coisa para o seu médico e depois ele vai debochar de você no Facebook. Mesmo que ele não coloque o seu nome, você sabe que foi com você aquilo. Então vamos respeitar os clientes. Em Facebook não se fala da vida de cliente, nem mesmo quando o cliente é grosseiro com a gente. Eu estou só passando para lembrar isso aqui, porque isso me incomoda e isso não é nada profissional, isso não é respeitoso, isso não é digno. Eu coloco aqui meu recado e sei que tem gente que vai dizer assim: o que você tem a ver com isso, Silvia? Eu não tenho nada mesmo a ver com isso, porque esse não é meu estilo e não foi nesse estilo de convivência e de comunicação que eu mantive meus 30 anos de negócio. Bom, você faz o controle financeiro da empresa, você que calcula as comissões, decide que produtos vender, que produtos não vender, que operadoras fazer acordo ou não, e você também é aquele que atende às emergências. E quando é que as emergências acontecem? Sempre no meio da madrugada, no final de semana também. Então, o agente de viagem é aquele ser iluminado que tem que ter energia para tudo isso aqui, conhecimento para tudo isso aqui, para ganhar aquele pingo que a gente já sabe que a gente ganha. Não é verdade? E eu estou falando do momento anterior ao isolamento. É você também que é responsável por observar prazos e cancelamentos involuntários. Olha quanta responsabilidade é jogada nas nossas costas. E também é você, que resolve as intercorrências. O que são intercorrências? Situações adversas que podem acontecer com o passageiro ou com a viagem e que você tem que interceder rapidamente, sabendo exatamente que decisão tomar. Parabéns para você, que é esse agente de viagem aqui que sobreviveu e está aqui conversando comigo. Porque é assim que eu vivo, é debaixo dessa pressão aqui que a gente conduz o nosso trabalho e nós vamos precisar de toda essa força e toda essa energia para superar o que vem por aí. E nós vamos conseguir, desde que a gente se profissionalize. Bom, você também é o responsável por eventuais prejuízos. Olha que coisa mais linda! A gente faz tudo certinho, o cliente passa o cartão, a gente pega a assinatura do cartão e lá no meio do pagamento o cliente resolve suspender o pagamento. E esse absurdo é transferido para nós. E aí lá vamos nós ter que nos explicar junto aos fornecedores e ter que pagar uma conta que não é nossa. Nós ainda passamos por isso. Isso aqui é uma coisa que vai ter que ser corrigida e não é culpa nossa. Se a gente se conduzir certinho, pegar documento de todo mundo, aí o fornecedor vai ter uma briga com a gente, porque essa responsabilidade não nos cabe. No momento futuro eu vou conseguir conversar melhor sobre isso. Agora eu só estou listando toda essa gama de responsabilidade e de pressão que a gente vive imerso. Bom, você também tem que orientar e supervisionar a sua equipe, porque aquele formato do dono de empresa, dono de agência, que recebe todo mundo pronto e coloca para trabalhar, cada um fazendo o que bem entende, também é modelo lá dos anos 80, tá bom? Agora, minha gente, não existe mais isso não. Já faz pelo menos uns 20 anos que o dono de uma empresa pequena precisa ser o professor de sua equipe. É ele quem ensina para a sua equipe o que essa equipe tem que fazer. Ele dá diretrizes, porque se essa equipe é bem instruída por este gestor, essa equipe vai andar redondinha e os problemas vão diminuir. Eu não vou dizer aqui, como diz naquele canal, todos os seus problemas acabaram, mas metade dos seus problemas acabam quando você é preparado e prepara a sua equipe. Bom, esse é você. Essa é sua foto. Essa foto é da felicidade de uma pessoa que ganha muito bem, tem todas essas atribuições, mas vive tranquilo, medicado, sem nenhum estresse, não é verdade? Não, não é verdade. Na verdade, a nossa realidade é essa outra aqui. Embora os nossos clientes não nos vejam assim, é assim que a gente se encontra na maioria das vezes. E agora, na situação que estamos vivendo, eu acho que é assim, daí para pior, que a gente tem passado
esses longos 3 meses. Pronto, agora a gente vai falar daquele mesmo gestor do qual é exigida tanta perfeição, imerso na situação atual. Isso quer dizer que todas aquelas características que ele controla muito bem, todas aquelas situações difíceis que ele comanda como ninguém, vão continuar sendo necessárias, aquelas características se mantêm e ele vai ter ainda que adicionar coisas novas que são inerentes ao momento que nós estamos vivendo. O que é que nós estamos vivendo nesse momento? Nós temos que nos atualizar sobre regras de cancelamento, regras que mudam a toda hora, para que o desafio seja maior. Então, se vocês têm, como eu, algumas passagens canceladas, devem ter percebido que uma hora a gente está com uma regra, noutra hora a gente está com outra regra. E o cliente parece que fica sabendo antes da gente, porque nos estimula a procurar saber o futuro. A gente tem que adivinhar o futuro. A gente também administra os cancelamentos de cada item, quer dizer, não basta que haja um cancelamento de viagem, mas tem também que coordenar e comandar cada itemzinho daquela viagem que tem regras diferentes e momentos diferentes de reembolso. Vejam que profissão estimulante é essa que nós temos. Bom, nós também temos essa árdua missão de dialogar com os clientes. Nesse momento de pandemia, clientes que estão praticamente à toa em casa, que estão muito ansiosos para saber o que vai ser feito com o dinheiro deles e eles querem que a gente explique para eles tudo o que vai acontecer, por que é que vai acontecer, dentro de que regras tudo vai acontecer, ele estando lá na casa dele e você estando na sua. E se você tem funcionários, eles estão na casa deles. Então essa comunicação maravilhosa, esse diálogo tenso também tem que acontecer agora, nesse período de isolamento. Bom, é você também o responsável pelos prazos. Quer dizer que se você sai cancelando as coisas sem prestar bem atenção em que prejuízo aquilo pode representar para o cliente, você vai fazer besteira. Então você tem que ficar atento aos prazos, a saber o momento conveniente para fazer cada um dos cancelamentos de forma a poupar para o cliente o dinheiro que ele investiu e não prejudicar mais ainda o orçamento desse cliente. É você que organiza as tabelas para cada caso. Tabelas são aquelas que eu falei. Pegar o histórico de cada cliente, montar uma tabelinha, colocar ali quanto ele pagou, o que ele pagou e fazer um retrato daquilo que ele pode contar e aonde aquilo está. Em que pé cada um dos cancelamentos daquele cliente está exatamente posicionado. Essa responsabilidade é sua. Você não está pensando em falar com o cliente por telefone sem ter uma lista completa, uma coisa organizada, a qual você pode recorrer agora e no futuro, quando ele fizer a retomada e a recolocação dos créditos, não é mesmo? E é você também que vai avaliar a continuidade do seu negócio. Eu não estou falando em desistência, eu espero que aqui ninguém desista dessa atividade, porque se vocês vieram até aqui, é porque essa renda é importante para você. É bem provável que tenha muita gente pensando em desistir, mas eu queria pedir a vocês que sigam até o 3º dia, pensando junto comigo, por que é que você está até agora atuando como agente de viagem. Eu tenho certeza que você tem clientes que confiam em você, eu tenho certeza que a renda que você produz com essa atividade é importante para a sua família. Então, meu recado é, eu queria ouvir que todo mundo aqui vai continuar, que ninguém aqui vai desistir. Porque se você teve cliente nos últimos 5 anos, você é um sucesso. Coloque isso na sua cabeça. As dificuldades acontecem em todas as profissões. E no momento que nós estamos vivendo, absolutamente todos nós estamos sentindo dificuldades. Não só os agentes de viagem, mas em todos os setores. Então, não vamos reclamar, vamos agradecer por termos essa atividade, por termos clientes que confiam em nós e nós vamos assegurar a nossa continuidade, sim, mas é você que decide de que forma vai continuar. Então, quando eu falo que você avalia a continuidade do seu negócio, eu não quero ouvir aqui ninguém dizendo que vai desistir. Eu quero ouvir pessoas lá no Telegram me dizendo que estão avaliando o formato novo do negócio. De que forma você vai continuar, se é do jeito que era, se é de um jeito diferente, mas não desista.
Não desista, porque se está difícil aqui, mudando de atividade pode ser mais difícil ainda. Eu não tenho dúvida que se você tem clientes, você tem futuro. Talvez você tenha que adaptar o formato, talvez você tenha que fazer alguma coisa para ficar mais forte. Uma capacitação, ou se associar a mais 2 ou 3 colegas, mas você consegue. Basta você não ter preguiça e atuar de forma precisa naquilo que você realmente necessita. Então, se o que você precisa é se especializar nisso ou naquilo, é melhorar a sua conduta aqui ou ali, faça isso. Reformule o seu negócio. Mas pense primeiro antes de agir. E nós vamos aqui ajudar vocês a pensar. Você também é aquele que se instrui. E se não é, tem que ser. Esse momento significa necessidade absoluta de instrução. Porque se antes a instrução já era exigida de nós, imagine agora. Nós só temos que organizar na nossa cabeça que instrução é essa que a gente precisa. Porque até para escolher os cursos, até para escolher as atividades, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento, não é verdade? Então, às vezes, você ouve algum empolgado que dá aula disso ou daquilo, que anima você a fazer curso disso, curso daquilo, você se sente super empoderado e depois na prática vê que aquilo não serviu para nada. Então você precisa sim se instruir, eu também preciso, todos nós precisamos, mas a gente tem que saber escolher para que lado a gente vai. Eu vou fazer curso disso ou daquilo? O que é que realmente vai fazer diferença no meu negócio agora? Você também é que estabelece a estratégia de ação e na estratégia está tudo isso incluído. O formato do seu negócio, se você vai ou não vai ter funcionários, se o seu endereço vai mudar, se o formato da sua loja vai mudar, se você vai deixar de ter um ambiente físico para atender e vai passar para o virtual. E neste virtual, o que é que você precisa fazer para ficar muito bom? Porque usar o WhatsApp todo mundo sabe. Usar Facebook, Instagram, Messenger do Facebook, Skype, todo mundo sabe fazer isso, mas não é isso. Profissionalizar-se não é isso, simplesmente saber usar isso. É saber usar as novas tecnologias de forma agradável para o cliente, produtiva para o agente. E quando a gente fala em produtividade, essa palavra, quando ela norteia o nosso trabalho, a gente sente um conforto maior na nossa caminhada. Então, quando a gente fala em instrução, a gente visa maior produtividade, menor número de erro, mais assertividade e mais tranquilidade. É você também que decide sobre as campanhas de marketing. E se você decide sobre as campanhas de marketing, tome cuidado com o que é que você escolhe fazer. Pode ser que você resolva que vai colocar a sua nova loja ou a sua loja antiga na primeira linha do Google. Você acredita nisso mesmo? De verdade, você acredita que isso é uma ação isolada? Não contaram para você que não é assim que funciona? Gente, pelo amor de Deus, se 10 agências, 20 agências acharem que vão fazer alguma ação para colocar a sua empresa no primeiro lugar no Google, ela precisa ter dinheiro para fazer outras campanhas correlatas de apoio a isso. Então vai lançar dinheiro na televisão, nos aeroportos. Não é a nossa praia, minha gente. Não gastem energia com coisa errada. Não percam o tempo de vocês. Vamos sempre lembrar que nós somos uma empresa pequena e nós temos que nos capacitar para tudo e o mais rápido possível. Não se iludam, porque cliente nenhum vai comprar da sua agência porque ela apareceu na busca, no primeiro lugar do Google, só porque você é bonito e você achou que aquilo era importante. Não dá. Uma empresa grande que faz campanhas dessa natureza, ela faz uma campanha completa. O plano de marketing dela segura em todos os lados para que aquele nome seja conhecido do cliente, mesmo que seja um nome novo, ele já entra muito forte no mercado. Ele aparece na televisão, nos programas de televisão, no rádio, podcast, aqui, ali. Você liga o YouTube, ele é propaganda no YouTube. E ficar em primeiro lugar no YouTube é só mais um pontinho. Então não se deixe iludir com pessoas que vão tomar o seu dinheiro para te prometer uma coisa que não vai resolver nada. A solução está em você. É você que precisa ficar em primeiro lugar no agenciamento,
Não é a sua empresa que tem que estar no primeiro lugar no Google. Se você for um bom profissional e ficar em primeiro lugar em agenciamento, junto ao grupo de clientes que você atende, vai dar certo. Mas não adianta ficar fazendo propaganda boba, perdendo tempo com isso, porque isso não vai te dar retorno nenhum. Então, quando a gente fala em instrução, a gente fala, vamos juntos estabelecer estratégias. Vamos ver aonde é que você vai investir esse seu dinheiro para dar um resultado mais rápido e atingir a produtividade. Sendo assim, minha gente, eu encerro esse primeiro pedacinho aqui e já volto para falar com vocês sobre mais algumas coisas que vão nos ajudar a refletir sobre o papel do agente. Bom, minha gente, então, retomando aqui, porque eu fui beber uma água na minha xícara, a xícara aqui da academia, eu vou conversar um pouquinho mais com vocês hoje, para que a gente vá conversar depois lá no Telegram, onde eu estou esperando tudo, tá? Pode brigar comigo, pode dizer para mim que não concorda comigo, pode dizer para mim que eu estou errado, eu não ligo não. A gente vai conversar lá no Telegram, porque é conversando que a gente vai crescer. Eu também vou crescer e também vou aprender com vocês. Então, eu estou fazendo alguns toques que eu sei que incomodam, eu sei que eu falo algumas coisas que podem não agradar, mas se a gente só conversar aqui de coisas que agradam, a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai continuar na mesma mesmice de antes. Então, quem espera que eu passe a mão na cabeça, que eu diga que você é lindo, que você faz tudo bonitinho e que você é vítima do sistema, me desculpe, eu não vou fazer esse papel. E eu quero encerrar aqui esse segundo vídeo com um alerta que eu acho muito importante. Eu gostaria de conversar com vocês, alertar vocês sobre as condições, as situações em que vocês têm que lidar com dificuldades de comunicação com o cliente e com os fornecedores. Eu vou tratar disso muito melhor no nosso terceiro vídeo, mas eu já queria adiantar com vocês que eu percebo, pela minha convivência nos grupos de WhatsApp, que existem alguns gestores, de novo eu vou repetir, não são todos, mas existem alguns gestores que se sentem vítimas de tudo. É vítima do cliente, é vítima do sistema, é vítima do operador ou da consolidadora, quando na verdade a gente se dedica um pouquinho a ler o caso, a gente percebe que foi erro de conduta. Muitas vezes o erro está na escolha do parceiro comercial. Você escolhe um parceiro comercial pelo que ele te paga, ou você escolhe um parceiro comercial porque você confia nele. Então esse é um dos pontos primordiais para a gente saber aonde que a gente pode cortar problema, evitar problemas futuros. Quando a gente escolhe o parceiro comercial porque a gente tem diálogo com ele, porque a gente sabe que quando os problemas vierem, eles serão resolvidos, porque a gente vai se entender, é uma coisa. Mas quando a gente escolhe o parceiro comercial porque a gente está usando aquela regra de quem vai me dar mais, aí a gente cai num erro muito grande e a gente não pode correr da responsabilidade. Aí você me fala assim, Silvia, problema seu, eu só escolho parceiro comercial que me pague muito bem. É assim a minha conduta e assim vai continuar. Problema seu. Só não venha reclamar lá naqueles grupos de WhatsApp que eu faço parte, que você é vítima do parceiro X, do parceiro A, do parceiro B, do parceiro C, porque deixou você com prejuízo na mão, porque desmarcou alguma coisa e quando você conversa, ele não te responde, porque aí a culpa é sua. Então, para tudo na vida tem uma consequência. Se você está disposto a pagar esse resultado aí, essa consequência negativa, está tudo certo. Agora, não se faça de vítima quando você escolhe um parceiro michuruca que te compra com uma comissão alta e você dança a música que ele toca. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, em qualquer parceria comercial vai haver problemas. Faz parte da convivência, faz parte do volume que se vende. Mas é quando a gente tem problema que a gente vê como é que os responsáveis por aquela empresa lidam com o problema. Eu sempre comento com os meus amigos mais próximos a respeito de alguns parceiros que eu trabalho, não vou citar nomes aqui. Eu sou muito fiéis a eles, porque problemas a gente tem, é claro que tem, porque às vezes não é culpa deles nem minha.
Mas quando esses problemas aparecem, eu encontro resposta, eu encontro gente para dialogar. Eu encontro parceiros de trabalho que não estão interessados só nas minhas vendas, estão interessados que eu vá para frente, querem me ajudar a resolver o problema. Se fui eu que errei, eles me ajudam, se eles que erraram, eu ajudo a eles, e a gente não fica colocando isso em público, que é uma outra coisa muito feia, entrar nos grupos de WhatsApp para falar mal de fornecedor. Eu penso da seguinte forma: se um fornecedor é publicamente reconhecido como picareta, que é aquele que aparece no mercado e desaparece só para dar um golpe, não tem problema falar. Mas você, na sua convivência diária com o seu fornecedor, vai ter problemas. Resolva. É como as pessoas que têm problema no casamento e vão lá no grupo do WhatsApp e contam tudo o que está acontecendo. Não vai resolver nada, só vai tornar o problema maior. Então eu queria chamar a atenção para vocês que uma das coisas importantes é que nós vamos precisar muito desses parceiros. E ter créditos em parceiros duvidosos, eu tenho certeza que tira sono de muita gente. Eu tenho uma certa tranquilidade porque sei que os parceiros com os quais eu tenho crédito me ouvem, conversam comigo e me dão retorno. Isso é muito importante. Muito importante. E posso dizer para vocês que não são sempre estes que me dão comissões maiores. Eu não me vendo por causa de comissão. Eu decido em cima da confiança e da certeza que pelo menos eu vou ter alguém do outro lado que ouve meu problema e conversa comigo. Então, uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para esse ponto. Se até agora, se até esse momento, a sua escolha não foi muito boa, refaça isso, reformule isso, pense bem quais são os parceiros que merecem realmente a sua confiança, a entrega dos seus passageiros e aqueles que não merecem. A gente não precisa ter 200 mil fornecedores, a gente tem que ter fornecedores onde a gente faça volume. Tem gente que compra uma passagem com um hotel com o outro hotel com outro, a outra passagem com o outro. Eu faço muito isso porque eu tenho um volume muito grande. Então eu sei distribuir, ainda assim o meu volume fica grande com cada um. Então é isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Cuidado na escolha. O que é que eu tenho observado de modo geral? Que o gestor tem um vício, e quando eu falo, eu não estou falando de todos, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco vão dizer que eu humilhei todo mundo aqui. Não é isso. A maioria dos gestores que eu observo está procedendo da seguinte maneira, como se fosse funcionário do fornecedor. O fornecedor fala assim, venda isso, ele vende. Vende aquilo, ele vende. Gente, você pode ter parceiros maravilhosos que te oferecem produtos que você ainda não está no momento de vender. Então, essa decisão tem sempre que ser sua. Então, eu quero que vocês coloquem na cabeça uma coisa muito importante para a nossa discussão. O gestor é o responsável por quase todas as ações que acontecem envolvendo passageiro e fornecedor. Ele é responsável por quase tudo que rege essa relação. E ele é responsável pelas escolhas que ele faz e coloca para o cliente como confiáveis. Uma vez ou outra, a gente pode cair na conversa fiada de um parceiro comercial que às vezes vem se conduzindo muito bem de uma hora para outra, fecha as portas e nos deixa em situação difícil. Eu já passei por isso no passado, acredito que muita gente aqui pode ter passado também. Aí a gente puxa dinheiro do bolso e paga, porque é assim que tem que ser. Mas nessa hora também eu vejo agentes que querem fugir à responsabilidade. Eu vendi, está vendido. Não, peraí. Você escolheu a operadora. O cliente não determinou em qual operadora queria ir. Então, mais ainda eu reforço, não é nem a questão da responsabilidade financeira, é o preparo para fazer as escolhas. Se você se instruir, se você se programar e se aperfeiçoar profissionalmente, eu tenho certeza que muitos problemas que você tem deixam de existir. Então, uma das coisas que eu acho assim fundamentais, além de saber escolher o parceiro, é saber conversar com o cliente num momento difícil. Eu vejo que alguns fornecedores nos trazem problemas que acontecem e às vezes não é nem culpa deles, eles falam, olha, aconteceu tal coisa em tal destino, eu não vou poder cumprir, e você tem que repassar aquela informação para o seu cliente. Faça isso com responsabilidade e faça você.
Mas eu vejo que às vezes num primeiro momentinho de problema, ele já quer jogar um advogado no meio. Aí o conflito vira um confronto. E esse confronto geralmente acaba muito mal. Então cuidado com o que você faz com o seu negócio. Porque às vezes você é pressionado a tomar decisões que podem ser contra o seu negócio. Então, mesmo que o cliente venha te ofender ou que você tenha uma notícia ruim para dar para ele, você tem que fazer isso com calma, com cuidado e sabendo como gerenciar esse conflito para que não se torne um confronto. E muitas vezes isso significa que você vai ter que ter um fundo de caixa para pagar um eventual prejuízo, sim. Entender isso? Às vezes eu tenho que ser desagradável, falar algumas coisas aqui, mas eu percebo que alguns gestores querem sair da brincadeira quando se trata de uma responsabilidade financeira que é dele. Quem é funcionário não tem que assumir responsabilidade nenhuma com prejuízo, também não ganha o lucro. Agora, quem é gestor, proprietário de uma empresa, vai ter lucro e também tem que entender que às vezes vai contabilizar um prejuízo. Eu encerro essa conversa aqui hoje, a gente vai para o Telegram, a gente joga as perguntas lá, eu vou aceitar que vocês briguem comigo, mas não deixem de participar do Telegram, tá certo? E depois nós vamos ter o terceiro vídeo no dia 12. Eu espero vocês lá.